Boa noite em mais uma live com convidado e hoje nós teremos aqui no canal a Thaís Cruz. Eu não sei se vocês a conhecem, mas é uma pessoinha super especial, como todas as outras que já passaram por aqui, e ela vai entrar num bate-papo muito bacana com a gente, falando sobre alimentação saudável, a importância da alimentação adequada para auxiliar na imunidade. Então hoje a gente vai ter um bate-papo bem levinho, bem gostoso, com umas dicas boas aí para vocês. Vamos esperar a Thaís entrar para que eu possa colocá-la aqui conosco. Boa noite, Tereza, Rosângela, Andréia, boa noite a todos. Obrigada pela presença e aguardando a Thaís. Enquanto ela não vem, eu queria contar para vocês que no dia 3 de julho, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter workshop presencial, tá? Conexão sensorial. E no dia 10 de julho estaremos em São Paulo, também com um workshop presencial, conexão sensorial. Se você quer se conectar com o teu eu sou, expandir a tua chama trina, ativar a sua centelha divina com coragem, através de práticas e exercícios, então você vem comigo, tá? A Thaís acabou de entrar, eu já dei o meu recadinho. Se vocês quiserem saber mais sobre o workshop, é só me mandar uma mensagem para influenciandopositivamente@gmail.com ou clicar no link na bio. Aí na minha página tem um linkzinho, você clica ali e aí te leva direto para o WhatsApp, tá bom? Um beijo, já já a gente continua aí com essa história, beijo para todos. Não tô me despedindo não, tô dando beijo porque eu tô vendo vocês entrando aí. Vamos botar a Thaís aqui comigo. Opa! Ah, Tereza, quem sabe em algum momento, né, querida? Thaís está chegando! Olha a Thaís aí, gente! Seja bem-vinda, Thaís, ao Influenciando Positivamente! Boa noite, Ju. Gratidão. Boa noite, pessoal. Gratidão pelo convite. Bem feliz de estar aqui contigo hoje. Oba! Gente, essa é a querida, é a Thaís, é a pessoa que me inspira a fazer umas comidas diferentes aqui em casa, me alimentar adequadamente. É Obviamente mesmo? que eu Não não tenho sabia. muita coisa. Minha filha adora quando eu faço as coisas diferentes aqui, é muito bom. A gente não tem um hábito, né, saudável todos os dias, que nem a Thaís e a galera da tribo saudável, mas a gente tenta, dentro do possível, fazer o melhor. E eu acredito que hoje, nesse bate-papo, a Thaís vai inspirar muito vocês a buscarem uma alimentação adequada para o seu dia a dia, prática, porque ela tem umas receitas. Gente, vocês não estão entendendo. A gente vai conversar e vocês vão ver, ela tem umas receitas assim que você faz em minutos, é coisa muito rápida e deliciosa. Então, Thaís, o canal está aberto para você, se apresente para quem não te conhece, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Obrigado, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui. É exatamente isso que a Ju falou. Eu trabalho com alimentação saudável pela visão do Ayurveda. A gente vai conversar um pouquinho mais hoje sobre o que é isso. E o meu negócio é mesmo praticidade. Eu não consigo ser diferente. Eu acho lindo, maravilhoso aquelas pessoas que fazem receitas super elaboradas, demoradas, que levam horas, mas não é o meu negócio, assim, né? Porque eu vejo também que não é a realidade das pessoas. Eu vejo isso pelos alunos e as pessoas que me dão feedback, que o dia a dia nosso hoje, sabe como é que é, né? Cada vez mais corrido, cada vez parece que tem mais coisa, né? A gente sabe que o dia não tem mais 24 horas. Então, a gente conseguir dar conta de ter uma alimentação saudável de uma forma acessível e prática, e que consiga encaixar isso no dia a dia. Porque se for difícil, se for trabalhoso, a gente provavelmente vai procrastinar e não vai fazer. Né, vai encontrar algum outro motivo para não fazer. Então, o que eu transmito, né, para os meus alunos e já vivo aí na minha vida ao longo já de 11 anos, né, é isso que o Ayurveda me trouxe, que é esse conhecimento de como ter saúde, como ter uma alimentação saudável, gostosa, que tem que ser gostosa, eu bato muito nessa tecla também, mas com uma liberdade, né? Então, foi com essa visão do Ayurveda que eu acredito que eu saí dessas caixas de ter que seguir algo, ter que comer algo que foi imposto, e passei a voltar muito mais o olhar para o corpo, e isso trouxe algo, instalou, eu acho que uma programação aí natural de
vê possibilidade em tudo, né? Em uma batata a gente faz milagres ali. Opa! E é verdade, gente. Ó, ela não tá falando mentira, não. Se vocês forem lá no canal dela, depois eu vou botar aqui o arroba dela para vocês seguirem. A Thaís, ela tem, assim, uma leveza, né, em passar as informações das receitas, da nutrição, do que aquilo representa para você na tua alimentação. Então, ela tem uma leveza para passar isso. E você não se sente obrigado a comer algo porque tem que comer. Como ela falou, é muito bom isso. Então, você sente prazer em fazer, diversificar, experimentar. Que a gente julga muito, né? Ah, mas eu não como isso, eu não como aquilo. Meu cachorro fica animado toda vez que eu entro na live. E a Thaís, ela leva isso de uma forma muito prática, muito bacana. Thaís, eu queria te perguntar assim, para quem não conhece absolutamente nada da alimentação Ayurveda, tá? Para quem não tem um hábito alimentar saudável em momento algum, o que você daria como primeira dica, primeiro passo, para que a pessoa buscasse esse conhecimento ou que tentasse, né, pelo menos em algum momento, fazer uma alimentação melhor, mais saudável? Então, se a pessoa ela já tem uma alimentação, digamos assim, se ela come feijão com arroz, uma carne e um legume, lá uma salada, ela já tem uma alimentação ayurveda, né? Porque existe muita confusão de que a alimentação ayurvédica é uma alimentação indiana, e não é. Então, a alimentação ayurveda, ela não diz respeito a uma lista de ingredientes, ela não está ligada necessariamente a um determinado tipo de alimento. E isso é algo bem importante a gente deixar claro aqui, porque às vezes quando a pessoa ela começa a estudar Ayurveda e começa a estudar às vezes de uma forma que não tem tanto conhecimento do que é, ela acha que ela só tem que comer lentilha rosa, com arroz basmati, ghee, sal do Himalaia, usar cúrcuma, e é isso, e ela não vai comer mais nada que é, às vezes, da localidade dela, do país dela, da região onde ela mora. E a culinária Ayurveda, pelo menos a forma com que eu gosto de trabalhar, existem, claro, vários tipos de visões sobre isso, mas eu gosto de trabalhar que a culinária Ayurveda ela não diz respeito a uma lista de ingredientes, e sim a uma nova visão, uma nova forma de olhar a alimentação. E esse olhar para a alimentação, ele tem um passo antes, né? E eu vejo que as pessoas elas ficam muito voltadas para o alimento. E eu sempre convido para a gente voltar a uma casa e, antes de olhar para a alimentação, olhar para quem está comendo aquele alimento. Então, não adianta de nada a gente ficar só falando que comer fruta é bom, legume é bom, cereal é bom. Todo mundo já sabe disso. A gente brinca notícia de Jornal Globo, né? Que comam mais legumes, peguem, façam atividade física, peguem sol, tomem água. É isso, qualquer site hoje que você bota, isso está escrito e as pessoas já estão carecas de saber. Mas por que as pessoas não fazem? Né? Se todo mundo sabe, mas por que a pessoa não faz? Porque muitas vezes ela vê aquilo como algo distante, né? Como tu falou, as pessoas julgam, acham que, pô, alimentação saudável, então só vou comer alface, né? Existe ainda esse pensamento, alface, cebola, tomate, aquela coisa sem graça, nem sem sabor. E quando na realidade a gente vê que a gente precisa comer comida. Então, se eu moro lá na Bahia, vamos supor, eu vou comer comidas que são lá da minha época, que estão dando naquela localidade onde eu moro. Se eu estou aqui no sul do país, né? Como eu tô, tu mora onde, Ju? Tu não mora aqui no sul? No Onde? Rio! Meu Tu mora sonho é no morar no Rio. sul! Eu sou do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro! Eu tenho muitos alunos do Rio, né? E a gente às vezes está dando aula. Hoje de manhã eu tava de jaqueta térmica, com uma gola assim, toda de lã, e tinha uma aluna do Rio de top. E eu digo, não, é muito sacanagem, né? Hoje estava quente mais cedo, agora deu uma esfriadinha. Então, assim, vamos pegar o exemplo do Rio, né? Não tem como eu dizer que, por exemplo, comer brócolis é bom para todo mundo em todos os cantos do mundo, né? Porque a Thaís está exposta aqui a um clima, a Thaís tem uma fisiologia, tem uma identidade biológica que é dela, a Ju tem outra, ela está exposta a um outro clima, ela está, às vezes, num outro momento de vida. Então, a gente não pode generalizar as coisas, né? Encaixotar todo mundo e dizer que tal alimento é bom para todo mundo e para sempre. Então, eu vejo muito que as pessoas buscam essas coisinhas prontas, né? A cápsula, o shot, a receita pronta, para eu poder seguir o resto da vida. Então, eu quero que um terceiro me diga o que eu tenho que fazer. Então, tu perguntou qual seria o primeiro passo. Então, eu sempre sugiro que a pessoa pare um pouco de olhar para a alimentação e volte uma casa e comece a olhar para ela. Então, esse exercício da observação ele é fundamental. Eu preciso começar a me observar
a perceber como que esse corpo funciona, o que ele gosta e como ele se sente quando ele come algo. Porque aí a gente sai dessa confusão que hoje eu vejo que as pessoas estão emaranhadas nisso, né? Antigamente não tinha, quando eu comecei lá, para ter acesso a um conhecimento, tinha que pegar um ônibus, viaja, ou comprava um livro, não tinha em português, aquela coisa dificultosa, né? Hoje já é o contrário, existe um bombardeio de informação e aí todo o excesso ele leva à confusão. Então as pessoas estão muito confusas, né, do que comer e isso muitas vezes acontece porque quando essa confusão acontece é porque a gente está olhando para um terceiro, é alguém que está dizendo. Então hoje a Vera falou que comer uma coisa é boa, daqui a pouco a Vivian falou que não é bom aquilo, é outra coisa. Então isso dá uma bugada mesmo na cabeça das pessoas e gera confusão. E isso tudo cessa um pouco quando a gente deixa de terceirizar a nossa saúde e a gente volta a olhar para dentro. Então, não é eu voltar a olhar para dentro e para o alto da montanha e ficar meditando, né? Não é esse olhar para dentro que eu estou dizendo. É simplesmente de você comer algo e se perceber. Cara, hoje eu comi laranja. Como é que eu me sinto quando eu como a laranja, daqui a pouco a 1 hora? Quando eu como feijão, como é que eu me sinto? Quando eu como brócolis. Então, é você ativar esse músculo aí da observação. Eu acho que seria o primeiro passo. Excelente. Viu, gente, como que as coisas... Vocês entendem o que significa ressonância? Esses dias aí, que eu não lembro se foi ontem, antes de ontem, eu fiz uma live curta aqui falando sobre isso. A gente começar a se perceber, se observar e ter um cuidado maior com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Então, quando a Thaís fala que o primeiro passo mais importante é você se observar, não é a questão da meditação, não é isso. Mas é você saber, você conhecer o seu corpo, você conhecer como você reage, como o seu corpo reage ao clima, a uma alimentação, a algumas situações. Então, tudo isso interfere no seu bioma, né? Então, é importante tudo. Alimentação, mente, corpo, espírito, tá tudo ali, ó, naquele bolinho ali. Não é isso? Porque a alimentação faz parte do corpo, né? Então, eu acho que o trabalho da Thaís muito bacana, porque ela cuida, né? Ela tem um cuidado, tem essa cautela de perceber o que ela faz. Eu não sei, você faz mentoria também, não faz, Thaís? Individual para alimentação, alguma coisa assim? Não. Ou é só na tribo? Eu faço as mentorias na cozinha para os alunos da tribo, né? Então a gente cozinha todo mundo junto. Eu passo previamente, né? A Tribo Saudável é um curso que eu trabalho daí com a Ayurveda, olhando tanto a alimentação quanto a construção de um estilo saudável. E agora, ontem, a gente encerrou as inscrições para o curso de culinária Ayurveda, que é um curso voltado só para a parte de alimentação. E aí eu acompanho, tenho mentorias com as alunas, eu passo ingredientes antes para elas, a gente faz o preparo juntas na cozinha, pelo Zoom, né, óbvio. Mas Muito aí bacana. tem esse contato ali com a câmera ligada e a câmera ao vivo, né? E isso que tu falou, eu acho que é bem interessante, tu falou que faz parte, né, do nosso corpo. Nós somos a alimentação, né? Nós somos aquilo que nós comemos, né? E o Ayurveda, ele traz algo além disso, né? Você não é simplesmente aquilo que você come, você é aquilo que você digere do que você come. Então, não necessariamente porque eu comi, que aquilo vai se tornar o que eu sou. Então, eu preciso dar conta de digerir aquilo que eu comi, né? Então, de nada adianta, por isso que estou dizendo, a gente não precisa, não é o primeiro passo a gente ficar olhando para o alimento em si, porque às vezes o brócolis, se eu como um brócolis sem fome, e eu não dou conta de digerir aquele brócolis, ele vai se transformar em toxina dentro do meu corpo. Então, por melhor que seja o alimento, se eu como sem fome, se eu como por hábito, né? E aí eu caracterizo 4 fatores que acabaram com essa nossa observação, né, Ju? Porque quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente é uma bola de consciência ali, de autoobservação pura, né? A criança sabe o que ela quer. O adulto, que às vezes se acha superior que aquela criança e acha que ela não sabe e começa a impor coisas, né? Então, quando a gente é criança, a gente sabe muito bem o que a gente quer, a hora que a gente quer fazer xixi, quer fazer cocô. A gente vê, às vezes, uma criança está no meio de uma festa social e ela chega do nada e fala, mãe, eu quero fazer cocô. Então, ela não tá nem aí, entendeu? Para quem ouviu, ela não tem vergonha, ela não tem nada, porque ela tá ouvindo muito o corpo dela, né? E aí a gente tem eu identifico como 4 fatores que vão aniquilando e acabando com essa capacidade de se auto-observar e de conhecer a nossa fisiologia, que começa pelos nossos pais, né? Ou por quem nos criou.
Justamente por isso, a criança ela tá lá brincando, faceira da vida, e aí a mãe vai lá e diz, ó, vem para casa que tá na hora do almoço. Ela diz, não, mas eu não quero almoçar agora, eu quero brincar. Não, mas vem porque é meio-dia, tem que comer, depois tem que escovar os dentes, tem que ir pra escola e tal, tal, tal. Aí a criança senta sem fome nenhuma, com uma energia toda voltada para brincar, e ainda além de ter que comer naquele horário, tem que raspar o prato. Porque se ela não raspa o prato, se ela deixa a comida no prato, ela rola uma chantagem ali, né? De que crianças estão morrendo na África porque ela não comeu, né? Então começa a se instalar essas programações e a criança vai entendendo, cara, então não é legal eu ouvir a minha fisiologia. Então não é legal eu comer na hora que eu tenho fome, fazer minhas coisas, né? Eu tenho que seguir, então, no horário que alguém determinou. E aí eu considero esse o primeiro ponto, né? Depois essa criança ela vai para a escola. Aí que o negócio começa a ficar mais complexo, né? Porque ela tá lá também, ela tem que pedir para ir no banheiro. Eu não sei se isso aconteceu contigo, mas eu tenho muitas lembranças de pedir para ir no banheiro e ser ridicularizada, as pessoas rirem e tal. E aí a professora pode dizer que sim, pode dizer que não, né? Então, como assim? O Ayurveda fala que nós temos 13 necessidades fisiológicas, né? Entre elas, fazer xixi, fazer cocô, espirrar, bocejar e entre outras, né? E ele fala que o principal desenvolvimento das patologias, das doenças, acontece muitas vezes pela supressão ou pelo estímulo excessivo dessas necessidades, né? Então, quando você suprime uma necessidade de fazer cocô, de fazer xixi, de espirrar, entre outras coisas, sono também, uma necessidade fisiológica, isso vai se desenvolvendo ali uma patologia dentro de você, né? Então você tá lá na escola, aí, de novo, a criança vai entendendo o quê? Eu tenho que pedir para ir no banheiro para fazer xixi, aí eu só posso fazer xixi na hora do recreio, só posso comer na hora do recreio, né? Eu tenho que ficar 4 horas sentado, eu em plena energia, não posso me mover, não posso expressar naturalmente a minha natureza, né? Porque eu tenho que seguir novamente o que um terceiro me diz. Essa criança cresce e aí essa criança encontra um trabalho. Vamos supor que ela encontrou um trabalho quando ela se tornou adulta dentro de um escritório, né? Ou de uma empresa. Novamente, né? Entra nesse mesmo sistema prisional que era a escola. Ela também tem horário. Eu vejo muitas alunas mulheres que me relatam que elas têm vergonha de ir no banheiro no trabalho, porque vai que alguém escuta, né? Vai que alguém percebe que elas foram fazer cocô, como se todos os seres humanos não fizessem cocô no universo, né? No universo, não. Vamos falar aqui do planeta Terra. Então, fica o quê? Suprimindo, né? Numa empresa, vamos por lá com 1000 funcionários, subentende-se que meio-dia toca o sino para ter um intervalo de 1 hora de almoço. Entende-se que, então, todos os funcionários daquela empresa vão ter fome naquele exato horário do meio-dia, né? Então, aí, de novo, aí acabou-se já total, né? Aquela observação da compreensão do próprio corpo já acabou. E aí, o quarto ponto que eu identifico é a própria família atual. Porque muitas alunas me relatam, tipo, ai, Thaís, eu tenho insônia, eu não durmo bem, e tal, tal, tal. E a gente começa a investigar. Então, mas que horário que foi a tua última refeição, por exemplo? Ah, foi 11 da noite. Ah, mas tu tava com fome 11 da noite? Não, não tava com fome. Então, mas por que tu comeu então? Ai, que meu marido chega em casa esse horário, aí eu vou, né, acompanhar ele, aí a gente janta, aí os filhos também chegam e tal. Então, de novo, né, a pessoa acaba voltando o olhar para agradar um terceiro ou para seguir o que o terceiro fala, de novo ela vai suprimindo a fisiologia dela. E aí ela, nessa fase adulta, ela vai buscar daí pelo quê? Eu vou buscar uma nutri, eu vou buscar um médico, um nutrólogo, ou um terapeuta ayurvédico, ou o que for, para que um terceiro me diga o que comer. E eu não estou dizendo que isso não deve ser feito, né? Num caso, claro, é importante muitas vezes buscar auxílio profissional, mas é que as pessoas daí criam essa codependência. Eu vejo isso, eu recebo mensagem direto, Thaís, eu tenho tal coisa, o que eu tenho que comer? Eu posso comer carne? Eu posso comer banana? Eu posso comer açúcar? Eu posso comer glúten? Então, como que eu vou saber? Não deveria eu ter mais consciência sobre a sua fisiologia, o funcionamento do seu corpo do que você? Então, essa observação e a gente se voltar para isso, sempre perceber como eu me sinto quando como, sei lá, complete aqui com o que quiser, né? Como que eu me sinto quando eu como tal coisa? Aí você vai trabalhando esse mecanismo, né?
É interessante isso. Eu tive lá na Mari, né, esse ano, passei uns dias lá com ela. E a Mari, ela tem uns hábitos alimentares maravilhosos, né? E aí a Sim. gente tá comungando de um mesmo propósito, porque tá todo mundo junto e eu acho maravilhoso. Eu só não tinha, né, a predisposição, ela vai dar trabalho e tal. E aí a gente conversando e ela fazendo as coisas e eu olhando, eu falei, Mari, que rápido. Aí ela, isso é coisa da Thaís. Eu falei, uau. E aí eu comecei, né, a fazer lá, a gente ficou um tempinho lá. Quando eu vim para casa, eu trouxe isso comigo. Então, por exemplo, eu cortei algumas coisas, já tinha cortado em casa, mas assim, o período que eu passei com ela, eu cortei muitas coisas que eu tinha hábitos, né? E fiquei bem. E fiquei melhor, na verdade, do que eu estava antes. E eu percebi isso. E aí eu cheguei em casa falando, eu falei, caramba, eu consegui, eu diminuí, eu desinchei, eu consegui diminuir peso. Isso num espaço grande de tempo, mas não tão grande assim para ver tantos resultados. Só que foi assim impressionante. Então eu vim para casa e tentei manter, né, essa educação alimentar e cortar principalmente uma coisa que eu tenho assim, uma dificuldade, que era o refrigerante. O refrigerante Uhum. que é um troço que é complicado. E eu substituí pela água com gás. Também não é lá essas coisas, a água sem gás é super melhor, mas surtiu um efeito muito bacana. Eu comecei a ver suas receitas, comecei a ver lá no seu canal um monte de coisa que você estava fazendo, algumas lives eu assisti. Teve uma que eu vi que foi maravilhosa. Gente, essa tal dessa lentilha rosa aí, olha, isso é bom demais com couve e creme de inhame, purê de Bah. inhame, enfim. Cara, então eu comecei a fazer aqui. Por que eu tô contando isso? Porque eu sempre falo e vou falar de novo aqui no canal, Thaís. Eu falo sempre de experiências, tá? De práticas. Uhum. Eu não gosto de. A gente pode até citar alguma coisa bibliográfica e tudo mais, mas eu gosto de mostrar para as pessoas coisas que eu experimentei e estimulá-las a fazer o mesmo. Então, não é que você tem que cortar, eu deixei de comer doce? Não, mas eu como doce uma vez na semana. Às vezes eu nem sinto mais falta, sabe? E Uhum. os alimentos saudáveis, eles conseguiram suprir as minhas necessidades de uma forma que eu não imaginava. Eu diminuí o consumo de carne, que era um negócio que não podia faltar no meu prato, e hoje eu já consigo ficar sem. Então, assim, eu tô muito feliz. Porque sempre todo mundo falava pra mim assim, você tem que mudar sua alimentação, porque só com a mudança da alimentação, porque tem que fazer, tem que fazer. E eu sou meio do contra, não me manda falar que tem que nada que eu não vou fazer. Eu não sou assim. E aí, quando eu senti vontade, eu tava lá, foi uma coisa natural que aconteceu, e aí isso veio pra mim, pra vida. E contando isso pra você, que é uma experiência minha, eu não sei se isso acontece com todas as pessoas que entram nesse processo, né, de alimentação saudável, se elas têm os resultados assim tão rápidos e se o organismo se adequa tão rápido. Até porque eu percebi também, eu já tinha feito o teste para ver se eu era celíaca, se eu tinha problema com lactose, porque eu não gosto de nada com leite. Então eu percebi que quando eu parei de comer a farinha branca e substituí pela farinha de aveia e a farinha de arroz, eu tive uma melhora no intestino, eu tive uma melhora na minha pele, eu tive uma melhora, assim, em vários aspectos, eu não tive mais prisão de ventre e nem dor de barriga, porque ou era uma coisa ou era outra, e hoje tá tudo Uhum. bonitinho. Então, assim, isso é uma experiência que é peculiar minha, ou isso acontece com as pessoas que buscam esse tipo de alimentação? Acontece bem variado, assim, né? Cada pessoa responde de uma maneira, eu identifico. Tem pessoas que têm resultados rápidos e elas aderem a isso rápido, porque elas já sentem o resultado, então isso estimula, né? Como tu falou, não é só contigo, isso nenhum ser humano gosta de ter sua liberdade privada, né? Então, por que que as pessoas não seguem dieta? Por que que, no fundo, dieta não adianta nada? Porque as pessoas não querem ter sua liberdade privada, elas não entendem por que que está acontecendo, né? Então, tem estudos que mostram que só 20% das pessoas seguem aquilo que é prescrito numa dieta, porque elas não entendem porque elas não podem comer aquilo e elas não querem ter sua liberdade privada, né? Então, por isso que eu gosto sempre de falar, você tem liberdade para comer de tudo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu posso comer de tudo? Posso, mas às vezes, será que convém tomar refrigerante todo santo dia? Não. Se eu posso tomar lá, sei lá, uma vez no mês, uma festa que eu tô afim, posso. Só que aí é a Ju que está escolhendo aquilo e não mais aquilo que está escolhendo a Ju, né?
Porque essa adaptação da fisiologia, no nosso corpo, ele é composto por... A gente é muito mais bactérias e fungos do que ser humano, né? Isso que a gente chama de corpo. A gente é considerado, às vezes, 10% só humano mesmo, né? A gente é muito mais bactéria e fungo do que outra coisa. Então, tudo que a gente come, né, acaba nutrindo uma determinada gama de bactérias, né? Então, por exemplo, se eu pego, fazer uma análise laboratorial das fezes de uma pessoa que come frango, por exemplo, eu consigo identificar ali uma gama de bactérias que digerem o frango. Se essa pessoa para de comer frango por 10 dias e eu vou analisar novamente, eu não encontro mais essa gama de bactérias, né? Então, quando essas bactérias que se alimentam de algo que a gente dá para elas comer e elas começam a perceber que está tendo uma baixa daquilo, né? Tipo, aquele alimento não está vindo mais, elas mandam uma mensagem para o nosso corpo e dizem, olha só, antes tu me dava isso todo dia, agora eu não estou mais recebendo, eu estou morrendo aqui. Aí dá aquela vontade de novo, e se a pessoa não tem consciência disso, ela segue comendo. Então, muitas vezes essa vontade que surge nas pessoas de doce, que eu acho que é um clássico, né? A dificuldade de parar com açúcar e chocolate e tudo mais, muitas vezes não é nenhuma necessidade da pessoa, entendeu? Mas ela está nutrindo ali uma gama de bactérias de fungos, né? Ou por vários outros motivos, né? Cortisol elevado também leva a isso, a pessoa tem aquele pico de vontade no final da tarde de comer doce, né? Comer bolo, isso é muito comum. Então a pessoa ela tem às vezes um nível de cortisol muito alto, ou ela está num estilo de vida, num trabalho, uma coisa que ela não gosta. Quando ela sai do trabalho, ela tem o quê? A sensação que ela saiu daquela prisão, ela tem uma experiência de liberdade, de onde ela relaxa, e ela quer buscar um prazer. Já que eu não tive prazer durante o dia, já que meu emprego é uma porcaria, isso que eu não gosto que eu faço, então eu quero buscar um prazer em alguma coisa. Aí eu vou ou num álcool, num chocolate, alguma coisa, em comer um alimento processado, né? Que vai me dar aquele pico de prazer momentâneo, mas depois não vai nutrir o meu corpo, né? Então, o nosso corpo, ele tem essa inteligência que ele se recupera muito rápido. Às vezes, em 40 anos que a pessoa ficou esculhambando o corpo, 1 ano de uma boa alimentação já mostra que, por exemplo, pessoas que têm doenças crônicas, né? Que são as doenças que mais matam no mundo hoje. É comprovado que a pessoa, quando passa a ter uma alimentação mais saudável, em pouco tempo ela se recupera de doenças crônicas. Então, o corpo ele tem essa beleza, né? Pô, 40 anos esculhambando o corpo, 1 ano de recuperação já é muito rápido, né? Se levasse 40 anos para recuperar, já seria maravilhoso, mas ele se recupera em menos. E às vezes menos ainda. Então, isso que tu relatou é um trabalho já de autoobservação, né? Porque tu observou que, por exemplo, o trigo para ti não fazia bem. Eu já identifico, eu não como trigo, sei lá, devo comer uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, assim. Em alguns momentos, para mim, faz bem. Um pão com uma farinha integral de boa qualidade, claro que não ultraprocessado lá, né, cheio de conservante, de corante, mas um pão integral feito com uma boa farinha, né, um pão de fermentação natural, em alguns momentos, nessa estação, faz bem para a Thaís. Entende? E para algumas pessoas não. Então não tem como a gente dizer, tem estudos que mostram que o glúten é isso. Ok, mas eu posso trazer estudos que mostram justamente o oposto. Então sempre precisa passar pelo filtro da autoobservação. A gente precisa muito se tornar pesquisador da nossa própria fisiologia, né? E testar. Não tem ninguém que vai dizer melhor do que é bom para você comer, do que não é, do que você mesmo. Então eu sugiro muitos alunos a anotarem isso, né? Porque quando a gente quantifica as coisas, a gente consegue mensurar. Então, às vezes você realmente, na correria do dia, não vai fazer o link, né? Disso que tu falou, né? De que isso fez bem, é que substituiu, teu intestino melhorou e tal. E aí, quando a pessoa anota, eu até sugiro para os alunos, às vezes, cria um grupo contigo mesmo no WhatsApp e vai gravando áudio para ti mesmo, né? Nossa, hoje acordei maravilhosa, estou um dia com energia, com disposição, minha alimentação foi assim. Ou, hoje estou toda zoada, comi tal coisa. Então, você mesmo em fazendo essa observação por um tempo, eu fiz isso por uns 2 anos, eu tinha um caderno que eu anotava todo dia, ia fazendo essa planilha, né, assim, de observação, e depois de um tempo você abandona aquilo, né? Você já vai construindo, vai fortalecendo aquele músculo e vai tendo a liberdade. Gente, vocês percebem que quando eu friso muito, né, sobre disciplina, sobre autoconhecimento, de todas as formas. Se você conhece seu corpo, olha, perceba o que a Thaís falou e que foi muito importante. Se você consegue perceber os sinais que o seu corpo te dá
E os gatilhos também, porque aí a gente entra naquele processinho que eu falo para vocês da autossabotagem, aí também tem aí, ó, na parte da alimentação, principalmente, eu acho. Porque é aí que a gente, ó, esculhamba tudo. A emoção tá descontrolada, vai lá e desconta o quê? Na comida, na bebida, no que não presta, não é assim? Então, é importante vocês ouvirem uma profissional falando, porque eu falo de experiência. Então, tem uma pessoa aqui que está falando com conceito, explicando como funciona cada um, mas que é importante que cada um de vocês perceba como vocês funcionam. Porque ela pode até ensinar algumas coisas, pode levar vocês a terem uma alimentação saudável, mas se vocês não percebem o que é bom e o que não é tão bom assim, desde a alimentação, do pensamento, do comportamento, da companhia, toda aquela coisinha que a tia fica repetindo aqui pra vocês e tal. Aí vocês não vão conseguir nada, não anda, não vai o próximo passo, né? Aí começa e não dá segmento, e a gente tem esse hábito, infelizmente, de começar as coisas e não terminar. E eu sei que você que tá aí desse lado tá passando por isso também, né? E aí aquela doencinha chata, aquele negocinho que tá incomodando, de repente pode ter uma manifestação de mudança. Experimenta. É novo para você? É novo para mim também, mas eu tô gostando. Quem sabe você não gosta? Né, Thaís? O que você acha? As pessoas têm que experimentar, né? Cara, eu tenho uma teoria que eu duvido alguém que não gosta de nada saudável passar uma semana comigo, a pessoa não vai sair assim, querendo só comer aquilo. Porque quando a gente não gosta, gente, é só porque a gente não sabe como preparar. Tá, vamos fazer um retiro aí, alguma coisa para passar junto. Opa, Eu muito adoro bom. fazer isso, né? A gente fazia muito isso presencialmente, quando tinha liberação de eventos, assim, porque é isso que começou a me motivar, né? O que me levou para isso foi quando eu me tornei vegetariana, isso em 2010, né? E daí eu cheguei e falei para meus pais, né? Porque eu morava com os meus pais, e minha mãe disse: Ó, te vira, ninguém vai ficar cozinhando comida especial para ti, sabe que a gente come carne aqui, vai ter o feijão com arroz, os legumes ali, mas te vira. E aí eu comecei, né, a aprofundar um pouco mais, a conhecer um pouco mais, a ver as combinações. Aí quando conheci o Ayurveda, isso explodiu, né, com os temperos e tudo mais. Então, foi ali que aí eu comecei a me encantar, porque a minha família começou a se apaixonar por aquela comida, né? Eles faziam um churrasco, aí a galera comia toda a minha comida e sobrava um monte de carne, né? Porque aí a galera adora pastinha, com torrada, com legumes, não sei o quê, né? Então aquilo foi me motivando, assim, eu comecei a ensinar para as pessoas, eu fui vendo que aquilo a galera ia gostando muito. Então é só, se você não gosta, é porque você realmente talvez não saiba como combinar, como preparar. Porque não tem como, gente. Não tem erro, assim, uma coisa sensacional, né? Isso aí é uma coisa muito importante, a combinação. A combinação dos legumes, dos temperos é importante, porque às vezes a pessoa, eu gosto de comida bem temperada, e mistura um monte de tempero que um não combina com o outro, fica um sarapatel. E pega, aí quer pegar uma leguminosa com alguma outra coisa, uma raiz, e o negócio também não fica bom. Então é interessante conhecer, sim, as combinações, assim como os aromas, a comida também. Quem não se estimula em comer bem vendo um prato total colorido? Cara, juro, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, é sério, tá? É sério. Vocês saiam daqui, tá, dessa live, vai lá no canal da Thaís e escolhe lá, zapeia. Olha só um prato daquele, bem coloridão. Cara, você vai sentir vontade. Isso aconteceu comigo, eu infernizei aqui para comprarem para mim aqui. Falei, Diego, meu marido, falei, olha só, você vai lá, por favor, você traz a couve, que eu preciso fazer esse prato. Era de noite, não tinha lugar aberto para comprar couve uma hora daquela, meu Jesus Cristo. Thaís, eu juro, eu fiquei com a boca salivando. E eu era uma pessoa extremamente preconceituosa quanto à alimentação saudável, por implicância. Primeiro, por quê? Preguiça, né? Você vai no prático, vai no arroz, no feijão, aquela salada verde ali que é rapidinha, ou um legume já mais do mesmo, né? Uma vagem, uma cenoura, não sei nem se vagem é legume, tá? Porque agora eu já não sei mais o que é o quê. Aí eu confundo raiz com legume. Eu vou aprender, me dá um tempo. E aí você faz aquela coisa prática. Então tá sempre repetindo, repetindo, repetindo. E quem não gosta de comer comida diferente, né, gente? Thaís, eu vi eu não lembro se foi uma live que você fez ou se foi uma postagem, você falando sobre a cúrcuma e os efeitos dela no organismo da gente. Você pode falar um pouquinho?
A cúrcuma é a rainha, né? Eu digo, é a rainha dos temperos, assim, eu uso ela todos os dias, não tem um dia que eu não use cúrcuma, porque a cúrcuma, ela tem esse poder, ela tem mais de 250, né, componentes nela que são maravilhosos, assim, mas tem o principal que é a curcumina, e ela é melhor ainda quando ela é integral do que a curcumina isolada, então ela é um grande anti-inflamatório, ela é um grande antiproliferativo, então vamos imaginar que a gente tem, por exemplo, um desenvolvimento de câncer, né? Existem, vamos supor, 10 tipos de ações que acontecem no seu corpo que levam à proliferação, né? A um desenvolvimento de um tumor. E a cúrcuma vai lá e desliga todas essas 10. Então, ela age nesses 3 agentes, né? Antiproliferativo, anticancerígeno, é um grande antioxidante, muito anti-inflamatória. E muitos estudos foram feitos, porque aí o que acontece, né? A cúrcuma, se tu pega uma batatinha de cúrcuma e cava um buraco na terra e enfia um negócio ali, eu sempre conto a história que a gente fez isso no sítio e eu e o Thiago, de uma batatinha que foi plantada, um tempo depois a gente colheu 20 quilos, né, de cúrcuma. Então, assim, cúrcuma dá em qualquer canto, qualquer mato que você plantar. Então, ou seja, isso não dá dinheiro para a indústria, né? Ninguém vai lucrar com cúrcuma porque tu planta em qualquer lugar. Aí o que foi feito? A era dos suplementos, né? Então, vamos pegar o componente da cúrcuma principal, que é a curcumina, vamos isolar, dar numa cápsula, né, fazer todo um marketing naquilo e dizer que as pessoas têm que tomar aquilo. E aí os pesquisadores fizeram um estudo avaliando, tá, então vamos ver se a curcumina isolada, ela é melhor do que a cúrcuma inteira. E aí eles viram que não. Ela é boa também, não estou falando que é ruim, né, a curcumina, mas a cúrcuma inteira é melhor. E aí eles pegaram, tá, então vamos ver que será que se pegar a cúrcuma e tirar a curcumina da cúrcuma, será que ela é melhor do que a cúrcuma inteira? E aí viram também que não, né? Tanto a curcumina isolada quanto a cúrcuma sem a curcumina, sempre vai ser melhor a cúrcuma integral. Por quê? Porque o nosso corpo ele se desenvolveu aí durante milhões de anos consumindo alimentos integrais. Então, nossa fisiologia ela não sabe muito bem lidar, muitas vezes, com o componente isolado daquilo. Então, vamos supor que você sempre tá num grupo de pessoas, né? Você chega num lugar e tem sempre uma galera lá. Aí daqui a pouco você chega e tem uma pessoa sozinha. Cara, o que está acontecendo? Que essa menina está sozinha ali, está perdida, né? Então, o meu corpo, por milhões de anos, ele está acostumado a comer a cúrcuma integral. Se do nada eu recebo só a curcumina isolada, ele dá uma olhada para aquilo, quem é essa pessoa? Eu não sei muito bem lidar com ela, né? Ele vai dar um jeito, claro, de metabolizar, mas sempre integral é melhor. Então, a cúrcuma, como eu falei para vocês, é fácil de plantar, ela é fácil de usar, a gente pode usar ela fresca, né? Como um chá aqui que a Ju sugeriu, né? Então, ralar ela fresca, ferve um pouco de água, joga ali, tipo um chá de gengibre, se quiser juntar os dois, melhor ainda. E a gente pode usar também na comida. Então, o que eu sugiro para as pessoas de uma forma preventiva, usa uma colher de chá por dia. Bota no arroz, bota no molho, no feijão, numa carne, no que você quiser. Faz um chá, usa uma colherzinha de chá por dia, entendeu? Ela tem muitos, assim, muito estudo. É só a gente botar no PubMed da vida ali, curcumina, cúrcuma, que já tem milhares de estudos comprovando a eficácia dela, né? E ela tem essa capacidade dela potencializada em 2000% quando ela se junta com a piperina da pimenta do reino, da pimenta preta. Então, a cúrcuma já é maravilhosa, mas se eu coloco uma pitada de pimenta preta, né, pimenta do reino, isso potencializa em 2000% ainda a ação dela, né? Então, eles descobriram isso, que eles começaram a ver que na Índia as mulheres tinham pouquíssimo índice ali de desenvolvimento de câncer de mama, colo de útero e tudo mais. E aí eles associavam inicialmente, isso há anos atrás, ao uso da cúrcuma. Achavam que era só por conta da cúrcuma. Mas daí em outro país, que eu não vou me lembrar agora qual país era um país asiático também, eles viram que também existia o consumo da cúrcuma, mas os níveis de câncer, né, das mulheres se igualavam de outros países. E aí com as pesquisas que eles foram descobrindo que na realidade o que gerava todo esse fator preventivo era a associação da cúrcuma com a pimenta do reino, né, que é muito utilizado na comida indiana. Então, quando vai colocar coloca um pouquinho do outro, né, coloca uma pitada do outro. Interessantíssimo. O Dionísio comentou do gengibre, né? Eu não tenho Eu não conhecimento estou do conseguindo gengibre. ver nada. Não tá? Não, Ele eu sou colocou péssima com esse que a negócio de cúrcuma- ver as coisas.
Ele falou que a cúrcuma com gengibre potencializa os princípios ativos, né? Um que existe de estudos comprovados é a curcumina com a piperina. Então, a cúrcuma com a pimenta preta, né? Cúrcuma com gengibre é maravilhoso também, né? Ah, tem contraindicação? A Tereza está perguntando se tem contraindicação ou todos podem usar. Não tem, nessa quantidade não. Agora você vai dizer, Thaís, eu quero comer 1 quilo de cúrcuma por dia. Daí é outra história, né? Agora, nessa quantidade é uma dosagem totalmente segura, né? Você consumir 1 colher de chá, né? Pequenininha, na sua comida ali, então diluída com alimento por dia, não tem nenhum tipo de contraindicação que eu saiba. A não sei que você desenvolva algum tipo de algo. Alergia, né? De repente, quem já tem uma predisposição alérgica, é importante saber. Ah, mas a alergia a gente descobre como? Tendo algum ataque de alergia. Porque antes disso é impossível quase. Eu já fiz vários testes alérgicos já para descobrir se eu tinha alergia a alguma coisa. Tenho alergia a abelha e marimbondo, mas aí eu desenvolvi um problema com uma medicação. Olha que loucura. E não acusou nada lá. Ó, tem alguém aqui falando. E se pôr a pimenta na salada e a cúrcuma no arroz, funciona? Ou precisa ser na mesma panela? Não, pode ser separado em alimentos separados, consumidos naquele mesmo momento. Não tem problema, não precisa ser necessariamente no mesmo preparo. É importante saber disso. O meu endocrinologista, na época, ele falou para mim, ele me indicou, né, até para questão de varizes, tá? Para usar a cúrcuma. Só que ela tem um gosto forte pra caramba, gente. Então, assim, é uma adaptação. É igual comida japonesa. Quem come de primeira, muitas vezes não gosta disso. E aí, com o tempo, vai aprendendo a apreciar. Então, eu acho que a mesma coisa acontece com os temperos. A gente está acostumado a usar o quê? Aquele saquinho, o caldinho pronto, né? O glutamato, né? Usa um negócio natural, você... primeira coisa que você tem é um... A Mari me ensinou a usar pimenta caiena, a vermelhinha lá em pó. Caraca, eu boto em tudo pimenta caiena aqui em casa. A do reino eu já usava antes, mas agora eu tô alinhando, vou alinhar essa cúrcuma aí. A questão com a cúrcuma, o que acontece é que as pessoas geralmente botam no final do preparo. Então eu vejo que quando as pessoas não gostam e elas acham que ela tem um sabor, né? O Ayurveda trabalha muito com a visão dos 6 sabores, então ela tem um sabor amargo predominante nela. Só que a gente precisa aí que a gente entende o uso dos temperos, o preparo de massalas e tudo mais. Então a gente precisa colocar essa cúrcuma ou no início do preparo, ela precisa aquecer com um pouco de óleo. Vamos pegar um exemplo clássico, vou fazer um arroz. Então eu coloco um pouco de óleo na panela, se eu quero usar meu alho, minha cebola, coloco ali. Coloco daí a cúrcuma naquele momento e ela aquece com aqueles outros temperos, né? Aí eu adiciono o arroz, refogo ali todo mundo, boto a água e deixo cozinhar. Não fica aquele gosto amargo residual. Agora, o que eu vejo, muitas vezes as pessoas pegam e botam cúrcuma depois por cima. Fica um horror aquilo, é óbvio, né? As pessoas. As pessoas aqui. Agora eu vou fazer direito, ai, gente. Eu sou muito. É assim, gente, tô aprendendo também. Quando eu falo pra vocês que eu trago o povo aqui, eu também tô aprendendo as coisas, entende? É isso aí, ó. Tô aqui, ó, com a cara quente, mas tô aprendendo. A pimenta do reino deve quebrar um pouco o gosto. Tereza, é verdade, dependendo da quantidade de pimenta, mas eu acho que dá pra, fazendo do jeito que a Thaís falou, dá pra ter um paladar apropriado para o meu... Só a cúrcuma ali. Ou a gente faz também, não quero cozinhar junto ali. E aí a gente pode entrar nessa questão de muitas vezes numa família, alguém da família não gostar, né? Aí que a gente entra com a beleza das massalas. O que são massalas? São as misturas de temperos. Então, sempre que a gente aquece uma especiaria, a gente desperta a propriedade terapêutica dela. Então, eu tenho ali uma cúrcuma, claro, que quanto mais você consegue ter, se você conseguir ter ela in natura e transformar ela em pó, tem um vídeo no meu feed, procurem ali, onde eu ensino a fazer isso, que foi nessa colheita dos 20 quilos de cúrcuma, né? Que aí a gente filmou o passo a passo de como transformar a cúrcuma fresca em cúrcuma em pó. Consigo fazer a mesma coisa com gengibre. Eu sempre sugiro que as pessoas comprem o tempero inteiro e faz o processo de transformar ele em pó em casa, né? Porque às vezes tu vai comprar ele numa loja de produtos naturais. Hoje já se sabe que tem temperos que são misturados com farinha, com fécula, com amido, para render mais. É triste, mas é a real, né? Então, melhor você fazer em casa. Mas, enfim, se você comprou pronta a cúrcuma em pó,
aquece ela numa frigideirinha. E aí você pode acrescentar outros temperos, uma pimenta, páprica, um coentro, o que for. Aí você aqueceu, exalou o aroma, tá pronto. Você pode guardar num potinho e você pode depois polvilhar isso por cima da sua comida. Então, se você quiser, por exemplo, meu marido não gosta disso, meu filho não gosta daquilo, faz um arroz neutro, cozinha um arroz com sal e só. E aí vocês podem até brincar de ter cada um o seu tipo de massala, pode ir fazendo esse revezamento para criar bom. também. Aqui eu tô tentando criar o hábito na criança já de pequenininha, né? Que eu não tive, aí a gente tenta. Não vou forçar não, tá, Thaís? Fica tranquila. Mas a gente vai tentar aqui inserir na alimentação. E assim, a gente tenta fazer ela experimentar as coisas, né? Para ela dizer, não gosto, não quero. Tem, por exemplo, pimenta. Ela ontem tomou uma sopa e me surpreendeu. Ela falou, nossa, a pimenta não arde, uma pimenta com alecrim. E ela comeu a pimenta. Eu não comi, ela comeu. Botou a pimenta na sopa e mandou bala. Falou, mãe, não é boa. Eu falei, tá, então come, eu não quero. E aí a gente fica tentando inserir nesse contexto aqui, né? E surtiu efeito. Alguns pratos que eu já peguei lá de receita no seu canal e fiz em casa, foi aprovado por todo mundo. Né? Ó, a Iris está falando aqui que ela gosta de comer ralada em cima da comida. Bacana, Iris, corajosa. Seu paladar é bom, hein? Aí tem uma pessoa aqui, Gisele, mas cozinhar a cúrcuma não tira a propriedade anti-inflamatória? Não, não tira. A não ser que você cozinhe por horas, né? Então, até um tempo de cozimento ali de 20 minutos, não tem nenhum problema. Não vai fritar também, né? Não, empanei o negócio lá e vou ficar fritando, expor a altas temperaturas por um longo período de tempo, daí também não é benéfico nem para cúrcuma, nem para nada, né? Mas por pouco tempo ali, ou se você não quer cozinhar, Gisele, pode fazer esse preparo das massalas que eu sugeri. Você prepara a parte, né? Uma frigideirinha. Eu ensinei, a gente teve um workshop de culinária ayurveda gratuito na quinta-feira, saiu do ar ontem. Foi mais de 2 horas de conteúdo, né? Foi a abertura ali das inscrições para o curso Culinária Ayurveda. E eu ensinei na prática as pessoas a fazer isso, disponibilizei e-book e tudo mais. A conservação das massalas fora da geladeira, num potezinho de vidro bem fechado, longe da exposição da luz, não só a luz do sol, mas não deixar ela muito exposta à luz da própria cozinha, né? Num armarinho. Isso. E aí ela tem uma durabilidade de uns 6 meses até. Você aconselha colocar um plásticozinho para vedar a tampa do vidro antes de fechar o vidro ou não precisa? Só vedar bem o vidro e conserva. Só vedar já tá bom, né? O que a gente puder evitar de plástico, melhor, né? Na vida. Maravilha. Assim. É porque vovó, né? Coisa de vó. Minha avó tem esses hábitos de antes de passar o negócio, ela vai lá e passa o plástico. Aqui, ó. Eu vi... Olha lá, ó. Tá vendo, gente? Eu sou péssima no negócio de ler aqui. Eu vi o quê? Eu vi, mas ali aquecia rápido, por isso minha dúvida. Mas estou no curso para aprender. Tá. Show de bola. Que beleza. Então, gente, e aí, Thaís, agora vamos falar um pouco do alho. São 2 coisas importantes que eu acho que tem a ver com a parte da imunidade e que no momento que a gente está vivendo, eu acho que é importante a gente falar disso, sim, né? Como de forma natural a gente pode ajudar, auxiliar o nosso organismo, o nosso corpo, estimular a nossa imunidade. Então, o alho consumido o meu endócrino, esse maravilhoso, ele mandou eu cortar ele em lascas, um dente de alho. Cortar em lascas e engolir igual comprimido, em jejum de manhã. Eita, glória! E aí, eu não sei se é por isso, mas eu ainda não tive contato com esse negócio engraçado que tá circulando por aí, não, entende? Eu uso alho na comida, bota 3 dentes, eu boto uma cabeça, entende? Eu ralo o alho, às vezes eu amasso, mas a maioria das vezes eu vou botando ele em lasquinha na comida. O que você acha disso aí, do alho, como um tempero, como algo para nossa saúde? Então, novamente entra na questão, né? Como é que tu se sente quando come o alho? Se tu se sente bem, manda bala, né? Não tem nenhum problema, né? O ato de ralar um tempero, ralar um alho, ralar um gengibre ou a própria cúrcuma, ela tem o mesmo efeito, pela visão do Ayurveda, do aquecimento. Ela desperta mais as propriedades terapêuticas, né?
E a gente sabe que muda totalmente o sabor do alimento. Então é bem diferente, por exemplo, eu preparar um arroz com alho picado, que provavelmente vai me dar mais mau hálito, vai dar aquele gosto muito forte, né, e marcante, vai destoar muito ali no preparo, do que eu botar o dentinho de alho ralado, que aí ele dissolve mais e cozinha com o alimento. Então, eu particularmente acho mais gostoso, ele fica com aquele sabor mais suave e não tão predominante na receita, né? E aí, olhando para a parte de propriedades terapêuticas, sim, o alho é maravilhoso, né? É algo que a gente já sabe que também é um grande anti-inflamatório, pode ser utilizado. Assim, cru, é importante observar se esse alho, ele, pela visão do Ayurveda, ele pode, às vezes, gerar um pouco mais de gases, se ele é consumido com muita constância e a pessoa não tem uma boa digestão dele. Então, eu sempre prefiro ele na comida, cozido, ou se for consumido dessa forma, fazer uma infusão fria, né? Então, eu deixo à noite, meu pai fazia isso comigo quando eu era criança também. Botava o alho picado num copo com água, coberto com um guardanapo, no outro dia coava e tomava água, né? Então, eu prefiro assim, mas é sempre importante observar como que o corpo responde àquele alho. O que acontece, muitas vezes as pessoas me perguntam muito, que tem uma visão que às vezes se confunde com a visão do Ayurveda, que é uma visão do Yoga, que dizem que não pode comer alho e cebola, né? Existe isso principalmente por praticantes de meditação. Por quê? Porque a gente tem aí, vamos pegar 3 grandes categorias de alimentos, né? Eu vou falar os nomes estranhos aqui, que são nomes em sânscrito, então não se assustem, tá? A gente chama de alimentos rajásicos, tamásicos e sáttvicos, né? Quando a gente fala de alimentos rajásicos, a gente está falando de alimentos que aumentam rajas. Rajas é esse movimento. Então, todo o estímulo mental, essa aceleração, tudo isso é estimulado ainda mais por alimentos rajásicos. Os principais alimentos rajásicos são alho e cebola. Então, pessoa que já é muito agitada mentalmente, que já tem aquela dificuldade de foco, de concentração, ou ela está num desequilíbrio, né, de um excesso aí de ar e éter na sua constituição, ela não seria tão legal, tão interessante ela consumir muito alho e cebola, né? Então, por isso que muitos praticantes de meditação evitam comer. Eu fiquei, quando eu tinha uma prática mais intensa, eu fui instrutora de yoga, né, por 10 anos, e na época eu tinha uma prática mais rígida, assim, mesmo de meditação, eu fiquei acho que uns 3 anos sem usar alho e cebola, e é bem interessante mesmo, né, o resultado. Hoje eu utilizo esporadicamente, não tenho nada contra. O que eu bato muito na tecla é que muitas vezes as pessoas só usam isso, né? Então, tem alho no arroz, tem alho no feijão, tem alho no bife, tem alho na couve. Aí só tem tudo com gosto de alho. Sendo que existem milhares de outros temperos que a gente pode ir trazendo tanto outro sabor quanto outra propriedade terapêutica para a nossa alimentação, né? Então, o que eu pego muito nisso, até uma vez eu dei uma aula, né? Eu chamava o universo dos sabores, muito além do alho e da cebola. E as pessoas pegavam muito no pé e diziam, mas o que tem contra o alho e cebola? Não tenho nada contra. Só que eu convido sempre as pessoas a usarem outras coisas. Então, uma pessoa que ela já tem muito essa agitação mental, comer muito alho e cebola, outros exemplos de alimentos rajásicos, né? O café, o chimarrão, o próprio álcool, né? Tudo isso gera esse aumento dessa agitação. Então, nesse caso, não seria muito interessante. Essa linha dos alimentos tamásicos, a gente pega já alimentos ultraprocessados, uma comida velha, requentada, que leva a sua energia para baixo. Então, tudo aquilo que te deixa pesado, letárgico, sonolento, com dificuldade de concentração, com aquele peso no corpo, isso pode ser considerado um alimento tamásico, né? E quando a gente fala de alimento sático, é o que a gente quer ter como base na nossa alimentação, que são o que a gente chama hoje de comida de verdade, né? Que é tudo aquilo que é mais in natura ou minimamente processado, que acaba sendo mais barato, mais em conta, né? E as pessoas às vezes dão essa confundida que a alimentação saudável é muito cara, né? Gente, olha, eu vou falar pra vocês, tá vendo? Quanto mais eu sei, menos eu sei, porque eu não sei nada, eu tenho de cozinha. Agora acabei de descobrir, descobri que eu não tinha nada, entendeu? A gente tem muito pra aprender com a Thaís. Eu coloquei o arroba dela aí, sigam aí, Thaís Cruz, tá? E é isso, queria te agradecer super. A hora que nesse Instagram ela voa, eu tenho poucos seguidores, então a minha live é cortada, e aí por isso eu encerro ela antes para a gente poder conseguir salvar e ter tudo bonitinho. Thaís, meu amor, muito obrigada pela sua presença aqui. Estou muito feliz por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Está dando esse aulão super incrível.
E quando você for fazer lá, menina, o teu negócio, não precisa não, vou entrar lá para ver o negócio da tribo saudável. É porque eu tô com tantas coisas acontecendo que eu não consigo me dedicar bem. Ontem eu fiz a live a respeito disso. Mas eu quero muito aprender, porque esse nome Marsala é uma coisa tão chique que eu adorei. Tempero, não tem tempero, meus massalas na minha cozinha, dá licença? Ai, gente, maravilhoso, adoro. Obrigada, Thaís, pela tua presença. E Ju, a muito gente, de obrigado, repente, nossa. marca aí depois uma live de novo, porque, cara, tem Cara, muita não coisa deu bacana. muita Esses coisa, nomes né? aí difíceis, que eu também não sei, isso faz muito sentido e faz total sentido. Né? E para o Sim. pessoal que está em casa aí assistindo a gente também, eu acho que é importante. Muita gente não dorme bem, tem dificuldade, ó, de repente o negócio está aí, numa alimentação que não está sendo bem feita, hein? Não Vamos tem ficar de tudo, olho. assim, não tem o que não esteja relacionado à alimentação. Seja insônia, prisão de ventre, depressão, tudo está ligado à alimentação. Tudo Olha isso começa aí, pela boca, né? gente. Olha Pelo isso que a aí. gente come. Então, assim, a gente Cara, poderia falar horas e horas aqui, né? pois é, eu Então, não vi a hora passar. E nem começou a eu, tocar aqui, agora que eu vibrar o vi. telefone. Eu falei, agora tá na hora do negócio. Cara, sensacional. Tô muito feliz, viu? Obrigada mesmo, Thaís. E eu espero que a gente se encontre aqui mais uma vez. Ah, com Obrigada. certeza. E presencialmente também, né? Pra gente poder cozinhar Opa! juntos aí. Ah, uma outra coisa. Gente, ó, é ela, é a Mari. Eles estão só me dando ideia, o Dani. Ó, eu vou inventar um negócio aí com esse pessoal. Vocês me aguardem. Vocês vão aprender a economizar dinheiro, vão aprender a meditar, silenciar a mente, descobrir quem vocês são de verdade, mergulhar para dentro e comer bem. Ó, que loucura! Acabou, dominou o mundo, né? Ô, vamos nós então, hein? Thaís, um super beijo para Gratidão, você. Dá um galera. beijo no Thiago, querida. Pode Beijão. deixar. Beijão, Beijo, galera. Um pessoal. abraço. Obrigada pela presença.